Bom dia. Bom dia. Nos perdemos aqui no horário. Meu Deus. Meio minuto já estou indo. Não, mas é meio minuto, meu amor, não é? Muito bem, sejam bem-vindos todos que estão aí no nosso tempo, na nossa live. Sejam muito bem-vindos a este que é o último dia do nosso 40 dias de oração, do nosso material. Oi, Leila. Bom dia, sejam bem-vindos, Leila, tudo bom? Último dia desse material, né, que estudamos a oração do Pai Nosso, nessa perspectiva de olhar as frases e entender que é um conjunto de orações que Jesus nos ensina. Bom dia, Eliane e Valmir. Sejam bem-vindos. Ô, Cris, fala aí quem está passando aqui. A Gilsara, sejam bem-vindas. A Mali e o César, bom dia para vocês também, né? A Nívia e o Almir, já falei, a Ritinha. Que bom que a gente está junto mais um dia e é o 40 dias, né? Não bem 40, porque na primeira semana nós não tínhamos as lives, na primeira semana. Foi na segunda semana que a gente começou os 40 dias na igreja que entrou a quarentena, não foi? Uhum. Foi, né? Então estamos juntos há uns 30 e poucos dias, né? Sim. Mas que bom, Edwin, a Ana, as meninas, né? As crianças, que bom que a gente sempre está podendo se ver. E o propósito é, enquanto nós ainda pudermos, a gente vai continuar as lives de manhã e à noite também, né? Isso. É isso aí. As lives pela manhã continuarão agora ininterruptamente, amanhã e depois, né? Nós vamos fazer os salmos, ao invés de fazer os salmos à noite, nós vamos fazer os salmos pela manhã. Então, hoje à noite ainda tem a live também às 19 horas, a gente vai estar falando do Salmo 112, a pedido do Bento. E amanhã a gente começa então as lives pela manhã dos Salmos, falando do Salmo 113. E o domingo, o Salmo 100, que a gente vai falar sobre o Salmo 100. Segunda-feira nós vamos começar um outro tempo também às 19 horas, né? Sejam bem-vindos a todos aí que estão passando, estão tendo tempo com a gente. O melhor café da manhã ouvindo a palavra de Deus. Que bom, Gilsara, que bom. Que Deus abençoe você, que tem um bom café. O Toninho, a Mariângela, a Everlaine, o Adelino, a Inês, o Rude, a Silene e um monte de gente. Ih, já deve ter esquecido até alguém. A Noemi também, Tânia. Então, queridos, hoje nós vamos então fazer o fechamento do nosso aprendizado da oração do Pai Nosso. E o desejo do meu coração, da Cris, nosso, com essas lives, era de alguma forma motivar e mobilizar você a orar, né? Com mais profundidade, com mais propriedade, com mais propósito na oração, né? Que quando você estivesse orando, lembrasse dos propósitos que Jesus ensinou aos seus discípulos. Afinal de contas, essa oração que Jesus ensina aos discípulos surge de uma própria pergunta dos discípulos, né? ou de um pedido dos discípulos. Mestre, ensina-nos a orar. Sabemos que todos os discípulos dos mestres daquela região, e era comum ter mestres, rabinos, né? E seus discípulos. Isso era comum. E cada um tinha uma interpretação da Torá, da lei e tal, né? Mas, como se fosse uma escola. E cada mestre tinha os seus discípulos. E Jesus tinha os discípulos dele. E era comum que o mestre ensinasse uma oração aos seus discípulos. Mas no caso de Jesus, a oração dele foi a única, né, que se tornou mundialmente conhecida, porque Jesus não era apenas um mestre, Jesus era o Senhor da história. E os ensinos dele abrangeram
outros discípulos deles, dos quais nós somos parte disso, né? Então nós somos os discípulos de Jesus que fizemos também esse pedido. Senhor, ensina-nos a orar. E nós estamos tendo a oportunidade então de debruçar em cima dessa oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos estudar apenas a última palavra dessa oração, que é o Amém. Sua relevância, sua importância, o que significa, né? E a gente, toda criança que aprende a orar, que faz uma oração, ela faz o Amém, né? Todas as orações, elas que pelo menos as que eu ouço, né? Todas elas terminam com o Amém, né? Qual é o significado disso? Qual a importância disso, né? Então eu gostaria que a Cris lesse o nosso último devocional desse material, né? E ela, por favor, nos ajudasse aqui. Estamos no propósito 6, reconhecer a soberania de Deus. Hoje é o último dia 5, assim ele fará, página 99 do livrinho. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Apocalipse 22, 17, 20 e 21. A oração de seu povo é um dos meios que Deus usa para fazer as coisas acontecerem nesse mundo. Sproul. A oração é uma das questões mais necessárias dos nossos dias, mas também levanta algumas perguntas complexas. Por que orar, se Deus já determinou tudo? A oração muda as coisas? Não é o alvo do nosso devocional desvendar todas essas perguntas levantadas. Porém, essas perguntas nos enganam em muitos momentos da vida. Quando somos levados às maiores injustiças e atrocidades da vida, quando não há amor e cuidado, mesmo no meio do povo dito de Deus, essas perguntas são direcionadas direto ao Senhor, com um sentimento de raiva e desespero. Até quando, Senhor? É a pergunta do salmista diante das maiores atrocidades ao seu redor, e talvez seja a sua pergunta hoje. Porém, o nosso texto é mais uma vez confortador. São os últimos versos da palavra de Deus. João finaliza descrevendo a realidade de Cristo que virá. A sua volta não é uma realidade ilusória. Antes, é a esperança última que temos como seus filhos. O conhecimento de que vamos morar no céu deve mudar nossa vida aqui e agora. A garantia do céu deve nos levar não ao descuido espiritual, mas a uma vida plena e abundante aqui e agora. É uma citação de Hernandes Dias Lopes. Por isso, nossa oração muda as coisas, principalmente a nossa maneira de ver as circunstâncias da vida. O que Deus prometeu fazer, Ele irá cumprir. A história não está à deriva, mas ela tem um caminho certo pelo qual Deus a tem conduzido. Mas nós não somos meros telespectadores. Nós participamos dessa história e somos levados à oração como um meio de vivenciar os planos de Deus hoje. Finalizamos nossa oração não com seja feita a nossa vontade, mas com amém, assim seja feita a tua vontade, Senhor. Portanto, se hoje a sua aflição é com essas perguntas complexas sobre a oração, vá até a fonte Jesus Cristo, pois quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. A pergunta para nós: como a promessa da volta de Jesus interfere em suas orações? Amém. Amém. Em primeiro lugar, a palavra amém quer dizer assim seja, ou
seja feita isso, né? É como se fosse uma conversa que estamos tendo com alguém. Então, no final de tudo aquilo que a gente conversa ou combina, né, um com o outro, a gente diz, bom, então vamos fazer isso, né? Que isso seja feito, né? Então, até mais. Quando você diz um até mais, daqui a pouco a gente se encontra para fazer aquilo que a gente combinou fazer. Então, a oração termina com um assim seja, porque nós estamos ratificando, ou seja, fortalecendo tudo aquilo que nós dissemos anteriormente. E nós desejamos que aquilo aconteça. Há uma intenção do nosso coração de que aquilo seja verdade, de que aquilo aconteça, de que aquilo seja realizado. E por isso que a nossa oração precisa ser pautada na oração do Pai Nosso, porque ela ali nos ensina como é que a gente deve orar. Quais são o conteúdo da nossa oração? Quais são as reivindicações da nossa oração? Qual deve ser as nossas petições na oração? Como a gente deve fazer cada uma desses propósitos que a oração tem? Então, a oração tem o propósito de ressaltar a paternidade de Deus. A oração tem o propósito de evidenciar o reino e a vontade de Deus. A oração tem o propósito de ajudar a suprir as nossas necessidades. A oração tem o propósito de que a gente busque mudança nos nossos relacionamentos, que haja perdão nos nossos relacionamentos. A oração deve também nos ajudar a buscar livrar dos pecados e viver uma busca de santidade na presença de Deus, e deve exaltar a soberania e reconhecer essa soberania. Tudo isso deve ser propósito da oração. Quando você faz uma oração nesses termos, você pode então dizer um amém, que é uma assinatura embaixo. E que isso aconteça, porque foi o próprio Deus que nos pediu para orar assim. Não fomos nós que fizemos essa oração pautado nos nossos desejos, nas nossas intenções. Não. Por exemplo, santificado seja o teu nome. É um pedido dessa oração. Nós queremos que o seu nome seja colocado numa posição de destaque. Nós queremos que o Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor, o seu nome seja valorizado, respeitado. Começar na minha vida. Porque o Senhor é meu Pai, amado. Bom, se eu faço essa oração, eu posso dizer, eu assino embaixo aqui porque eu gostaria que isso acontecesse. Que assim seja, Senhor. Que o seu nome seja glorificado. Que o seu nome seja colocado numa posição de destaque. Eu estou orando, venha o teu reino. Senhor, vem e toma o teu lugar, toma o teu espaço, toma o lugar que lhe é de direito. Eu estou orando isso, porque eu quero que isso aconteça. Então assim seja, Senhor. Eu quero que seja feita a sua vontade, não a minha. A gente fala eu quero, né? Mas na verdade é uma luta interna. Na verdade a gente queria fazer a nossa vontade, mas é porque os propósitos de orarmos é colocarmos numa situação onde Cristo muda as nossas vontades. Por isso a pergunta, a oração muda as coisas? Muda as coisas internamente dentro de mim. A primeira coisa que muda é o meu caráter egocêntrico. Porque se eu tenho que orar segundo os propósitos que Jesus me ensina, o propósito da oração é que a vontade dele seja feita. Então, mas a vontade dele vai ser feita. A vontade dele vai ser feita naquilo que ele decretou. Mas dentro da minha vida, tem uma luta interna que eu ainda tenho um domínio de mudar coisas, por causa da inclinação do pecado. Então, o reino de Deus, né, precisa estar sendo tomado cada vez parte da minha vida. Jesus é o meu Salvador, Ele é meu Salvador. O senhorio dele é na medida que eu permito esse senhorio em cada área da minha vida. Por isso a oração precisa ser feita todos os dias. Senhor, que a sua vontade seja feita. Porque quando a sua vontade é feita numa área da minha vida, eu estou dizendo assim seja. E ali o reino está sendo estabelecido e fortalecido cada vez mais. Por isso eu me lembro de um pastor que me ensinou algo muito interessante. Ele disse assim, olha, nós cremos que Jesus nos salvou, mas o senhorio de Jesus
é um processo de santificação. Quanto mais você morre, mais ele nasce em você, muito mais ele se fortalece em você. E eu vejo muitos cristãos que podem até crer que estão salvos, porque eu creio no processo da salvação não é meritória, mas eu creio em cristãos que o senhorio de Jesus não existe. Precisam ter muita oração no sentido de dizer, Senhor, quebra esse ego, quebra esse reino paralelo aqui que está formado no meu coração. Eu não sei perdoar, não quero perdoar, eu odeio quando as pessoas começam a falar sobre perdão. Você lembra que quando nós falamos sobre perdão, foi uma semana tensa? É uma semana tensa porque foi uma semana tensa porque perdão é a maior demonstração que você está fazendo a oração assim seja. É muito difícil. Não quero que seja do meu jeito. Eu estou lutando contra uma característica minha. Por isso que a oração muda as coisas, muda a gente em primeiro lugar. E se muda a gente, muda a maneira como a gente vê as coisas. E se muda a maneira como a gente vê as coisas, muda as coisas. Não é que Deus muda as coisas sem mudar a gente. Ele muda a gente para as coisas serem mudadas. Quer ver? Se você tem uma raiva de alguém, você começa a orar para que Deus seja a vontade dele, para que o Senhor tire de você esse sentimento. Sabe o que vai acontecer quando Deus tirar o sentimento de raiva da pessoa? Ela vai continuar fazendo as mesmas coisas. Ela mudou? Não, ela não mudou. Mas a sua atitude para com ela vai mudar. Seu olhar vai ser diferente para com ela. Então mudaram as coisas, porque você vai conseguir conviver no mesmo ambiente que você precisa conviver. Ué, mas o que aconteceu? Aconteceu que a oração muda as coisas. A oração mudou meu jeito de ver a situação. Então, muita coisa muda na oração. Por que a gente ora a Deus se Deus sabe todas as coisas e se Ele tem poder sobre todas as coisas? Exatamente porque eu não sei de nada. E eu preciso me adequar à vontade de Deus. Eu preciso viver isso. E quando eu oro amém, eu estou dizendo, Senhor, tudo que eu disse acima, se é da tua vontade, que assim seja. Então, o amém é esse contrato, a assinatura do contrato que a gente faz com Deus na nossa oração. Que esses propósitos acima citados, né? Existe o contrato, né? Então, as pessoas assinam lá, né? Então, que nós combinamos aqui acima, né? Eu estou assinando dizendo, da minha parte, eu não quero quebrar. É assim que a gente faz na oração. A oração, quando você está dizendo amém, você está dizendo, sim, tudo isso que eu orei, que seja realizado. Isso ser verdade, dou fé. Isso aí, isso ser verdade, dou fé. E alguns, né? Às vezes perguntam por que então também nós colocamos em nome de Jesus, nós oramos, né? E a oração que fazemos é em nome de Jesus, né? Exatamente porque todas essas coisas que nós pedimos não foi a gente, não fomos nós que temos autoridade para pedir. Foi o próprio Jesus que nos ensinou a pedir. Ele pediu, ele ensina na oração. Então, ele que tem autoridade para ir diante de Deus fazer alguma reivindicação. É como se eu chegasse na sua casa, né, e falasse assim, olha, o seu marido ou a sua esposa pediu para eu passar aqui para pegar tal coisa. Aí você vai dizer assim, sim, ele me disse que você ia passar aqui. Então, você está usando em nome do meu esposo, então isso pode ser dado. Então, é como se a gente chegasse diante de Deus e falasse assim, olha, Senhor, por intermédio de Jesus, eu estou dizendo isso, porque Ele é que tem acesso ao Senhor. Então, Ele me deu concessão, Ele disse que eu poderia vir aqui e pedir para o Senhor que se eu falasse o nome dEle, né? Se eu dissesse em nome dele, se eu dissesse que estou vindo aqui da parte dele, o Senhor daria. E é verdade. Ele vai falar sim, porque, sabe por quê, Jacques? Ele vai dizer para mim. Porque você não tem condição de estar na minha presença. Você não tem mérito para estar na minha presença. Você não tem autoridade para estar na minha presença. Você não tem poder para estar na minha presença. Você não tem caráter para estar na minha presença. Você não tem jeito para estar na minha presença. Você não tem nada para estar na minha presença. Mas você só está na minha presença por causa do meu filho. Ele se tornou
o intermediário, mediador entre você e eu. E por isso, no nome dele, eu te recebo. Por isso, em nome dele, do que ele fez por mim, por você, e me uniu a você, eu posso te ouvir. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador, ele é o sumo sacerdote que entrou lá no lugar mais sagrado, e foi também ele a própria oferta, o Cordeiro de Deus. Então Cristo se tornou autoridade para que no nome dele a gente possa chegar até Deus. Sou eu, Deus e Jesus mediando. Nos méritos de Jesus é que eu estou aqui diante do Senhor orando. Por isso a gente diz em nome de Jesus. Né? Nos méritos de Jesus é que eu estou fazendo essa oração, porque eu não mereço nada. Eu não posso nada. Eu não tenho direito a nada. Mas em nome de Jesus. Sabe aquelas pessoas de um filme que de repente a pessoa chega num lugar assim, claro, Deus não é assim, mas chega num lugar hostil e aí de repente os outros vêm para aqueles reis ou alguém manda matar aquele cara. Não, quem que é esse cara? Não, meu nome é tal, vamos matar, mata ele. Aí de repente, não, eu estou aqui em nome do fulano. Aí ele, fulano, ele está vivo e tal, aquelas cenas de filme, né? Ou seja, quando ele disse que estava ali em nome daquela pessoa, tudo mudou. A oração feita em nome de Jesus, nós estamos dizendo que é nos méritos de Jesus. Só que antes de terminar esse raciocínio aqui só da questão de por que nós oramos em nome de Jesus, eu queria que você não saísse com a compreensão de que recitar a frase em nome de Jesus é mágico. É ela que faz efeito. Porque se não falar em nome de Jesus, a oração não vale. Não, não é nesse sentido. Não é mágica. Por isso que o Pai Nosso não é uma oração mágica. Não é porque você recitou a oração do Pai Nosso que os efeitos dessa oração vão fazer diferença em você. Não, e nós sempre repetimos aqui nas nossas lives. Não é para recitá-la, a oração não é muito mais para repeti-la, é para entendê-la. Assimilar os propósitos. Você tem que entender que você está orando a um Pai amoroso. Você tem que entender que o nome dele precisa ser santificado, separado, dignificado. Você tem que entender que o reino precisa ser, você precisa desejar o reino de Deus vir à terra. Você precisa entender que a vontade dele é acima da sua vontade, assim na terra como no céu. Você tem que entender que Deus vai suprir as nossas necessidades e a gente tem direito de pedi-la a cada dia, as nossas necessidades. Você tem que entender que você precisa pedir perdão, dar perdão, precisa pedir perdão. E ele, quando vai perdoar você, na medida que você está perdoando os outros. Você tem que entender que o propósito da oração é pedir para que Deus te livre do mal e não deixe você cair na tentação. E o propósito da oração é ressaltar essa soberania, que teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. E aí sim, você pode dizer, não nos meus méritos, mas nos méritos de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que a gente entenda que as orações que fazemos, todas elas, são ouvidas por Deus. Todas são ouvidas. Mas algumas serão atendidas. Primeiro, porque elas cumprem o propósito dele. Então, por isso nós estamos aprendendo todo esse tempo sobre os propósitos da oração que Jesus ensinou. Segundo, porque elas vêm de um coração quebrantado, humilde, reconhecendo a soberania de Deus e em conexão com Deus. Terceiro, por causa do amor dele para comigo e para com você, que ele atende a nossa oração. E porque foi nos méritos de Jesus que isso foi feito. Então, queridos, que nesse tempo todo que a gente parou para aprender uma oração tão conhecida, espero que Deus tenha mudado o seu e o meu coração com relação à sua vida e à minha vida de oração. Que a gente possa orar mais propositadamente. Orar nessas perspectivas. Primeiro o reino de Deus, primeiro a sua vontade, depois as nossas necessidades, depois os nossos relacionamentos, depois as tentações e as lutas que temos espirituais,
e depois terminar glorificando o nome de Deus. Muito bem, então essa ideia de que tudo passa pelo crivo da autoridade e do poder de Jesus. Em mim eu não posso fazer nada. A Bíblia vai dizer em João 14, versículo 13 e 14: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E no versículo, em João 14, João 15, vai dizer: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 6 do capítulo 15. Então essa ideia, por que oramos no nome de Jesus? Porque sem Ele nada podemos fazer. Não poderíamos entrar na presença de Deus, porque foi Cristo na cruz que rasgou o véu de cima e baixo no momento da sua morte. O véu que separava os homens de Deus foi rasgado de cima e baixo, e Deus voltou a ter conexão com o homem por causa de Jesus Cristo. Por isso, a Bíblia diz que nós temos uma ardente expectativa, né, no final de todas as coisas. Por isso o texto ali de Apocalipse 22, um desejo de que, Senhor, Jesus vem. Essa é a oração da igreja, né? Essa é a oração nossa. Senhor, vem, né? Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja em todos. Amém. E o texto bíblico termina com assim seja. Já percebeu que o último versículo da Bíblia termina com a palavra amém? Quer dizer, tudo aquilo que está escrito aqui, que seja feito no poder do nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Que a nossa vida seja uma oração, que seja uma oração que glorifique o Senhor, que exalte o nome dEle, que o coloque em posição de destaque, que o reino dEle seja estabelecido. Que a nossa vida seja uma oração onde a gente deseja sempre o mal longe da gente e a tentação não seja nossa, nós não caiamos em tentação. E que o perdão seja sempre estabelecido como algo que a gente já faz e pede para Deus fazer em nós. Por isso oramos. Oramos não para que o Senhor mudar a mentalidade de Deus, a vontade de Deus, mas que Ele mude o mundo e primeira parte desse mundo mude a mim. Mude o meu caráter, mude os meus relacionamentos, mude as minhas intenções e me traga santificação. Que Deus nos abençoe, né? A partir de hoje, então, hoje à noite teremos 19 horas a nossa live sobre o Salmo ainda, e amanhã de manhã já começa os Salmos às 7 horas da manhã, tá? E aí, sábado e domingo a gente não vai ter as lives 19 horas, mas segunda-feira a gente já começa de novo as nossas lives enquanto a quarentena existir, tá bom? Deus abençoe. Eu vi que alguns queridos escreveram aqui algumas coisas. Eu vi que a Áurea escreveu aqui o hábito de orar. Esbarrei no botão errado, pessoas. A Áurea escreveu aqui: o hábito de orar tirou de mim a autossuficiência e mostrou a minha fragilidade. É verdade, Áurea. Olha, a gente... a oração nos coloca no nosso lugar, né? Que a gente reconhece. Eu sempre digo que a oração é um atestado de incompetência. Por quê? Porque se eu estou orando é porque eu sei que só Deus pode resolver isso. Então eu estou pedindo auxílio dele. Se eu não oro é porque eu acho que eu consigo resolver. Então, autossuficiência, tem razão, é isso mesmo. Maria Ângela estava aqui dizendo, agradecendo pelo tempo dedicado a orar e ensinar o seu rebanho a orar. Que bom, queridos, sempre é um prazer para nós. A Leila dizendo, obrigado, meus queridos, vocês são bênção em minha vida. A gente está feliz em poder estar aqui, tendo esse tempo, né, com vocês. E isso aqui não é despedida das nossas lives, gente, é despedida só desse material, da oração. Deixa eu dar um spoiler aqui para vocês. É bem provável que eu vou trabalhar
a volta de Jesus, sobre aquilo que Jesus falou a respeito da volta dele. Então, os sermões de Jesus sobre a sua volta. Porque eu não quero que o tema seja escatologia ou essa coisa muito pesada de conceitos, porque isso nos divide. Mas o que nos une é o que Jesus falou, né? Tá certo que Jesus falou através do Apocalipse, mas ali há muitos simbolismos. Então eu vou pegar nesse tempo agora os sermões de Jesus, os sermões de Paulo a respeito da volta de Jesus, e a gente vai conversar então sobre a volta de Jesus, tá? Isso começando na segunda-feira. Deus abençoe, queridos, sim, desculpa, vamos orar, né? Bom, na última live Deixa eu orar para encerrar então já. A gente não ora, imagina. Senhor, Pai querido, nós estamos muito gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos basta, Senhor, e porque assim como lemos agora, nós clamamos, vem, Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor está se importando comigo e com cada um dos meus queridos, Senhor. Obrigado, porque o Senhor se importa. E nós clamamos, muda, Pai, o meu coração e o coração de todos nós. O nosso coração é tão pequeno, Senhor, e o Senhor é um Deus tão grande. Nós pedimos, muda, Pai, muda a minha capacidade de entender as pessoas, a minha capacidade de ver, muda meus olhos, muda o meu agir, Senhor, para que eu realmente seja um pouco, Senhor, um pouquinho parecida contigo, Senhor. Nos ajuda nisso, porque isso é tão complicado. Por isso nós pedimos, enche-nos, Senhor, e nos dá uma vida realmente cheia da Tua presença e do Teu poder em todo momento, Senhor. Eu te peço, mas isso tem sido tão complicado para nós, Pai, porque a gente é pequeno. Então, Senhor, vem sobre nós e muda aquilo que precisa ser mudado, mostra aquilo que pode ser melhorado, nos dá um pouquinho daquilo que o Senhor tem, Senhor, para que a gente possa ser luz realmente nesse mundo. Continuamos, Senhor, clamando pelos queridos que precisam se recuperar a sua saúde, Senhor. Em especial, nós colocamos a vida desse menino, Miguel. Jesus, ele precisa do Teu milagre. Sim, e nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus de todo poder. Sim. Visita ele naquele hospital e faz, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida dele. E que ele possa um dia dar louvores a Ti, porque o Senhor é o Deus de toda provisão, de toda cura, de todo milagre, de todo poder. Nós Te louvamos porque o Senhor é assim e tudo está nas Tuas mãos. Conforta os familiares e esteja com eles ali. Mas em especial, Pai, nós queremos também clamar pelos outros queridos que estão se recuperando, a Mariane, o Caio, a Marilda, o Jorge, Senhor, o outro Jorge, esqueci o nome dela, a Margot, todo mundo, Senhor, que o Senhor, os queridos que estão sendo apresentados agora, o Senhor sabe aqueles que nós estamos colocando diante do Teu altar. Nós pedimos uma bênção especial, a bênção do Teu, da tua graça sobre a vida deles. E, Senhor, continua, Senhor, com o nosso país. Nós Te louvamos porque o Senhor levantou homens e nós vemos no nosso país que o nosso país não está tão grave como poderia ter sido. Obrigado, Senhor. Mas clamamos que agora, Senhor, nós possamos gradativamente ser mais cuidadosos e também voltar ao normal. Livra o nosso país dessa praga, Senhor. E o mundo, nós Te pedimos, Senhor, que possa voltar à normalidade. Eu quero pedir pelos empresários. Ó Deus, tanta gente passando por tanta de decisão difícil, Senhor, e tanta coisa difícil em relação às empresas. Eu Te peço um milagre sobre cada empresa, sobre cada empresário, para que eles realmente possam ver uma solução que não é algo normal, mas que é algo que o Senhor deu. Então, Pai, traz respostas sobre a vida dos empresários, sobre a vida do nosso país, para que a gente possa voltar, Senhor, à normalidade o mais breve possível, cuidando da saúde. Sabemos que o Senhor é o Deus que cuida de todas as coisas e a Ti pertence o reino
E a nossa vida, Senhor, que é o mais importante que temos e que o Senhor nos deu, que essa vida seja para glorificar o Teu nome. É o que nós entregamos no Teu altar nessa manhã, dizendo, Senhor, faz o nosso dia um dia realmente na Tua graça. Vem, Senhor Jesus, é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, porque esse tempo foi um tempo do Senhor nos ensinar, falar conosco. Foi o tempo da gente poder estar juntos de alguma forma, Senhor, como igreja de Cristo. Foi o tempo, Deus, de conhecer e fazer alguns amigos, alguns irmãos em Cristo aqui. Foi o tempo da gente ter essa coisa gostosa de esperar toda manhã para estarmos juntos de alguma forma. O Senhor é tão criativo que em meio à crise o Senhor nos dá essa oportunidade. Esse dia que nós terminamos esse estudo sobre o Pai Nosso, nós te pedimos, Senhor, que tudo aquilo que aprendemos, Senhor, por favor, não deixa cair por terra, mas que seja, ó Deus, eternizado no nosso coração, na nossa mente, na nossa maneira de orar, Senhor. Que mude as nossas perspectivas de oração, os nossos propósitos na oração, e que a gente entenda, Senhor, quais são os teus desejos, a oração que o teu Filho Jesus nos ensinou, que a gente faça, ó Deus, em nossas orações, colocando esses propósitos e princípios que ela nos ensina. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que fala conosco. Muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que cuida da gente. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos ama. Continua agindo no meio desses pedidos que a Cris citou e de tantos outros, Senhor. Eu lembro do pastor Sócrates ainda, que está, ó Deus, na UTI, no hospital, e precisa ainda dos cuidados do Senhor para poder se recuperar totalmente. Clamamos, ó Deus, pelas nossas autoridades, clamamos, ó Deus, pelo ministro da Saúde, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria, a sua equipe, Senhor. Obrigado, Deus, pelo ministro anterior, pela maneira como conduziu. Eu quero lhe pedir, ó Deus, pelo nosso presidente, que o Senhor esteja cuidando da mente, do coração, sua equipe, do nosso governador, da sua equipe de trabalho, do nosso prefeito, da sua equipe de trabalho. Senhor, que o Senhor esteja coordenando, Pai, a nossa nação. E como a Cris citou, que a curva, ó Deus, seja minimizada e que as mortes, ó Deus, sejam minimizadas até o mínimo possível, Senhor. E que também, Senhor, o nosso país volte a funcionar no tempo determinado pelo Senhor. Por isso, fala com eles, revela o tempo certo, porque ninguém sabe, Senhor. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Amém. Muito bom ter esse tempo com vocês. Deus abençoe. Estamos juntos aqui. E hoje à noite, 19 horas, juntos. Bom? É isso aí. Deus abençoe. Beijo, bom dia. Bom dia.